Bom dia, meus amores, minhas amoras, como estão vocês? Todos estão bem? Bom, vamos lá. Então, seguindo a nossa analogia, hoje, dia 26 de agosto, nós chegamos a ver na nossa última aula a parte do olho humano, do ouvido humano, vimos como funciona lá a bigorna, o estribo, vimos como funciona o tímpano, a cóclea, e aí a gente fecha o nosso ciclo de ondulatória, basicamente estudando a parte de efeito Doppler. Então, o que é o efeito Doppler? Imagina que você está ali sentado, escutando a sua sirene, comendo, né? E aí passa uma ambulância. O que acontece? Quando essa ambulância passa de um ponto para outro, você escuta uma variação do som. Ou seja, você escuta lá ou no caso, se é um carro de Fórmula 1, né? Meio idiota. Mas você tem lá ou seja, de um lado você escuta que ela está se aproximando com um som agudo. Lembra? Agudo, baixa frequência. Agudo, alta frequência. E ela se afasta com um som grave. Grave, baixa frequência. Por que isso acontece? Quando essa fonte que propaga a luz, ela se desloca, se move, as ondas elas vão mudar também. Então, na região onde ele estiver se movendo, eu vou ter basicamente que a onda ela vai aumentar a frequência dela, ou seja, porque ela vai estar mais comprimida. Já quando a parte onde ela estiver se distanciando, eu vou ter basicamente que esse cara vai estar, as ondas vão estar mais esticadas, então eu vou ter baixa frequência. Então, o que acontece? A forma com que eu consigo analisar esse tipo de situação é exatamente essa equação aqui, aonde FO é FF, V mais ou menos V0, V mais ou menos VF. O que significa esse cara? Então significa o seguinte: FF é exatamente a frequência emitida pela fonte, tudo bem? Então vou escrever aqui para vocês entenderem depois. Então FF é frequência emitida pela fonte. E o que é o FO? O FO é a frequência escutada pelo observador. Então eu posso dizer que o VO é a velocidade do observador e o VF é a velocidade da fonte. Quem é o V? O V é a velocidade do som, que no nosso caso a gente considera como 340 metros por segundo, tudo bem? Então o que acontece? Por que significa esse sinal de mais ou menos? Esse sinal de mais ou menos vai significar se a minha fonte estiver andando ou não, se o observador estiver andando ou não. Então, o sinal de mais, a gente utiliza V0 mais, né, na parte aqui, se o observador se aproxima da fonte. Se o observador se afasta da fonte, então a gente subtrai esse cara. Se a fonte se aproxima do observador, a gente soma também. Se a fonte se afasta do observador, a gente subtrai. Então, em resumo, o que vai acontecer? Se um estiver se aproximando do outro, a gente soma esse cara. Se um estiver se afastando do outro, a gente subtrai. Se esse cara estiver parado, a velocidade é zero. Vamos fazer um exercício para poder facilitar e entender melhor essa questão? Então eu tenho ali, uma pessoa está sentada em uma praça quando se aproxima um carro de polícia com velocidade de 80 km por hora. A sirene está ligada e emite um som de 800 Hz. Sabendo que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, calcule a frequência aparecida por ele. Então o que acontece? A sirene está emitindo um som de 340, de 800 Hz. Só que não necessariamente a pessoa vai escutar esse som de 800 Hz. Ela pode escutar um som diferente. E é exatamente o que a gente quer saber. Então vamos lá.
O som que a pessoa vai escutar, vamos calcular aqui, ó, a frequência que a pessoa escuta é igual à frequência emitida vezes. E aí eu vou ter a velocidade do som mais ou menos, aqui, ó, mais ou menos a velocidade do observador, dividido pela velocidade menos ou mais velocidade da fonte. Então a forma que a gente vai utilizar é esse cara aqui, ó. Tudo bem? É a mesma que está aqui, ó. Então vamos lá. Quais são os dados que ele fornece para a gente poder entender? Uma pessoa está sentada em uma praça. Se a pessoa está sentada na praça, a velocidade da pessoa é quanto? É zero. Ou seja, o observador é zero. Qual é a velocidade então da minha fonte? A velocidade da fonte é 80, porque ele disse ali para a gente que é 80. E repara aqui, ó, uma pessoa está sentada em uma praça quando se aproxima um carro de polícia, ou seja, a polícia está chegando perto dela. Então, olha aqui, ó. Quando a minha fonte se aproxima do meu observador, eu acabei falando errado outra vez, tá bom? Quando ela se aproxima do observador, eu vou subtrair a fonte. Quando ela se afasta do observador, que eu somo, tudo bem? Como ele se aproxima, eu vou botar um sinal negativo, então significa que essa velocidade aqui ela vai ser negativa. Qual é a velocidade do som? A velocidade do som é 340. E aí o que eu vou fazer? Eu vou dizer que a frequência emitida pela fonte ela vai ser ali de 800. Então, montei o meu sistema, agora é só substituir. Vamos lá? Vamos substituir? Então, eu vou ter aqui, ó, 800. A velocidade é 340. 340. O meu observador é zero, então tanto faz se eu estou somando ou subtraindo, tá bom? Então, eu vou botar aqui só para dizer que a gente tem um zero. E no nosso caso da fonte, a gente subtrai 80. Então, a conta que a gente tem que resolver é exatamente essa aqui. Então, vou botar um pouquinho aqui embaixo. 340 menos 80 vai dar 260. Tudo bem? Então, eu posso simplificar. Então, deixa eu pegar aqui. Vai ficar, deixa eu só ver se eu fiz certo. Beleza. Posso tirar um zero. Então, aqui vai ficar 34, 26. Então, se eu pegar o 34 e dividir pelo 26, isso vai dar 1,3. Se eu multiplicar por 800, 1024. Então, o que isso acontece? O fato da ambulância, da polícia, no caso, estar se aproximando da pessoa faz com que o som seja maior, a frequência seja maior. E o que significa eu ter uma frequência maior? Significa que eu vou ter um som que ele é mais agudo, tudo bem? Então o som ele vai ser mais agudo. Então o comprimento de onda percebido pelo observador. Qual é o comprimento de onda? Como que eu calculo o comprimento de onda? A gente tem que recorrer à nossa primeira aula. Ou seja, na primeira aula a gente aprendeu a calcular a velocidade de uma onda, que era exatamente lambda vezes f. Então repara, eu já encontrei qual é a frequência e eu já encontrei qual é a velocidade. Então eu consigo calcular qual é o comprimento de onda desse cara. Então vamos lá, ó. A minha velocidade, que é a velocidade ali do som, é 340. A frequência é 1048. Então eu posso dizer que o meu comprimento de onda passou 1048 dividindo. Então eu vou ter ali, ó, 340 dividido por 1048, na verdade 1046, tá bom? 0,34 metros. 0,32 metros. Então, achamos a nossa resposta, achamos qual o comprimento de onda com que ele vai ter.
A ideia é sempre pensar isso. Quando o cara se aproxima, eu vou ter uma frequência maior. Quando o cara se afasta, eu vou ter uma frequência menor. Tudo bem? Próxima questão. Um professor lê o seu jornal sentado no banco de uma praça e atento às ondas sonoras. Analise 3 eventos. O alarme de um carro dispara quando o proprietário abre a porta do porta-malas. A ambulância se aproxima da sirene com a sirene ligada. Um mau motorista impaciente, após passar pela praça, afasta-se com a buzina permanentemente ligada. Então, o que vai acontecer? No primeiro item, a frequência não muda. Por que a frequência não muda? Porque o cara não está se movendo. A fonte precisa se mover. No segundo caso, ele está se aproximando. Se aproximar significa que a frequência aumenta. Foi a questão anterior, né? E quando o outro se afasta, o que vai acontecer com a frequência? Ela vai diminuir. Tudo bem? Então, vamos lá. No evento 1, o professor percebe o efeito Doppler apenas. Então, ele vai perceber apenas onde o efeito muda, que é no segundo e no terceiro. Né? No primeiro não tem efeito Doppler. Então, o que vai acontecer? No segundo, ele está se aproximando. Então, a frequência aumenta. A gente fez a conta com isso. Era 800, virou 1000 e pouco. E no terceiro, ele vai diminuir exatamente porque ele vai se afastar. Tudo bem? Certo, gente? Dúvidas? Perguntas? Então, a gente termina nossa aula por aqui. Temos 2 atividades para casa. E por hoje é só. Certo, pessoal? Então, até a próxima. Falou!